Bom dia, bem-vindos a este evento, um evento da Associação Alzheimer em parceria com a Biogen, onde vamos apresentar e depois debater um estudo sobre o custo e a carga da doença de Alzheimer em Portugal. Do meu lado esquerdo eu tenho o professor, do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, eu tenho o professor João Costa, bom dia, que é investigador, o responsável pelo estudo e, como eu dizia, é um investigador do Centro de Medicina, do Centro de Estudos da Medicina baseado na evidência. Faça favor, professor João Muito Costa. obrigado. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela introdução. Primeira nota de agradecimento à organização Alzheimer Portugal pelo amável convite. É para nós um prazer estar aqui hoje a apresentar os resultados que não é de uma pessoa, obviamente, é de um grupo de trabalho extenso que, como poderão ver no vosso ecrã, inclui um conjunto de pessoas com diferentes conhecimentos, desde médicos, farmacêuticos, economistas, etc. E, portanto, é um trabalho que reflete uma equipe multidisciplinar que realmente teve como objetivo tentar caracterizar para Portugal, num determinado ano, o custo e a carga da doença de Alzheimer. Começar, depois de agradecer à organização e ao promotor, o convite à CSS pela disponibilização de dados seus quais este estudo teria sido impossível de ser realizado. Fazer uma declaração de potenciais conflitos de interesse. Este estudo recebeu financiamento pela Biogen, e isso não impediu que o mesmo tivesse sido realizado de acordo com os maiores estándares deontológicos, não tendo existido uma intervenção direta ou indireta do promotor na condução deste estudo. Como referia, o nosso objetivo foi tentar caracterizar o melhor possível para Portugal continental e para um ano em particular, referimos-nos a 2018, qual é que era o impacto em termos de saúde, em termos de os anos que perdemos com uma determinada condição, neste caso a doença de Alzheimer, e o impacto na qualidade de vida das pessoas, e por outro lado, qual é que é o impacto económico da doença de Alzheimer neste ano. Focámos-nos na população de pessoas com 65 ou mais anos, a razão é óbvia, porque é aí que a prevalência da doença de Alzheimer é mais impactante. Começarei por tentar resumir aquilo que é um estudo complexo, longo, e comecei pela primeira parte. A primeira parte tem que ver com esta ideia da carga da doença. Portanto, estes estudos de carga da doença têm como objetivo quantificar num único índice os efeitos globais da doença nos níveis de saúde de uma determinada população e contemplam dois aspectos, duas dimensões. Por um lado, a parte da morbilidade, ou seja, as pessoas vivem com doença de Alzheimer com incapacidade associada, e por outro lado, a parte da mortalidade, ou seja, do aumento do risco de morrer quem tem uma determinada condição, neste caso, a doença de Alzheimer. Esta figura, portanto, mostra uma métrica. Essa métrica é designada de DALYs, tradução para português, anos de vida ajustados pela incapacidade, que é uma métrica introduzida pela Organização Mundial de Saúde no início dos anos 90 e que basicamente permite expressar em tempo uma determinada quantidade de saúde que se perde. E perde-se por duas dimensões, que estão aqui representadas nestes dois arcos, respectivamente o arco amarelo e o arco a laranja. E perde-se, como dizia, porque se morre prematuramente, ou seja, morre-se antes do tempo que seria expectável para a população em análise, neste caso a população portuguesa, e então temos uma quantidade de anos que se perde prematuramente por mortalidade precoce, e também se perde porque se vive uma determinada quantidade de tempo com incapacidade, ou seja, aquém daquilo que ocorre na população em geral. E essa perda são os anos de vida que se perdem por incapacidade. Então, esta métrica global dos anos de vida ajustados pela incapacidade, como podem ver, resulta da soma dos anos que se perdem por morte prematura, do inglês ILL, e dos anos que se perdem por incapacidade, do inglês ILDs. Continuando na carga e com isto presente, portanto, e focando primeiro nas mortes e na mortalidade precoce atribuída à doença de Alzheimer, um primeiro passo foi, naturalmente, conhecer e caracterizar o número de óbitos.
Isso por um lado. Por outro lado, importa pôr isso em perspectiva com aquilo que é a esperança média de vida padrão por grupo etário, neste caso para a população portuguesa. De onde vieram os dados de mortalidade? Bom, vieram de várias fontes. Aqui temos os resultados por consulta da plataforma Direção-Geral de Saúde, portanto, que é uma plataforma que congrega, por um lado, os certificados de óbito e, por outro lado, os dados do Instituto Nacional de Estatística, e fomos ver em Portugal, no ano de 2018, o número de casos de morte por demência como um todo e com demência especificando a doença de Alzheimer. E os números são mais de 6 mil mortes por demência e cerca de 1.600 por doença de Alzheimer. E este era um primeiro ponto. Este ponto é frágil, e é frágil porque é subejamente conhecido na literatura, qualquer que ela seja, de que existe um subreporte da mortalidade por demência e também por doença de Alzheimer, o que isto significa que aqueles números, em Portugal ou em qualquer outra realidade, não espelham a quantidade de mortalidade que podemos atribuir à doença de Alzheimer. Então tivemos de fazer um passo suplementar, e esse passo suplementar foi necessário estimar a proporção de mortes que nós podemos atribuir à doença de Alzheimer na quantidade de óbitos em que a causa registada não foi a doença de Alzheimer. Para tal, socorremos-nos num conceito e numa metodologia também bem documentada na literatura e que tem que ver com esta ideia da fração atribuível à população, este FAP, em que basicamente permite-nos estimar, portanto, atribuir uma proporção dos óbitos que ocorrem a uma determinada condição, neste caso a doença de Alzheimer. Este conceito de fração atribuível à população necessita de ser alimentado com informação, e essa informação, até como se pode ver ali naquela fórmula, naquela equação, basicamente tem de ter dois tipos de informação. Tem de ter um hazard ratio, ou seja, um risco ao longo do tempo de, uma vez tendo a condição, neste caso a doença de Alzheimer, de morrer, e, por outro lado, tem de ter outra informação que tem que ver com estimar a proporção de óbitos por Alzheimer nas pessoas com demência relativamente ao total dos óbitos. E com esta informação nós conseguimos estimar esta FAP. Para tal, não existem dados nacionais e, portanto, tivemos de nos socorrer de um estudo recente, que é um estudo norte-americano, e, portanto, desde já se adivinha uma primeira limitação deste estudo, que é o tipo de dados que é possível de usar, mas dito isto, é um estudo recente que segue mais de 7 mil pessoas ao longo de cerca de uma década e que compara o que aconteceu em termos de desenvolvimento cognitivo nessas pessoas e o que aconteceu em termos de mortalidade por consulta dos respectivos certificados de óbito, e assim estimar o risco de, uma vez tendo a doença, de acréscimo de mortalidade. E podemos ver naquela tabela, portanto, que esse risco, considerando as diferentes faixas etárias, é cerca de 2,5 vezes maior de morrer. E, portanto, por aqui tínhamos essa métrica. Para estimar esta proporção de óbitos por doença de Alzheimer dentro da demência, nós fizemos uso da base de morbilidade hospitalar e, portanto, conseguimos aqui parametrizar esta nossa equação e assim estimar esta fração atribuível à população. Dito isto, portanto, depois de estimadas esta informação, estávamos então em condição de calcular estes anos perdidos por morte prematura. E chamo a vossa atenção para a tabela que se encontra do vosso lado esquerdo, em que nós temos, por homens e mulheres, e depois fragmentado no gráfico da direita por faixa etária também, que em Portugal continental, no ano de 2018, ocorreram, ou estimou-se, cerca de 77 mil anos de vida perdidos prematuramente por doença de Alzheimer. É um número importante, expressivo, e corresponde ao total nacional de cerca de 7%. Chamar a atenção também para um outro aspecto interessante, é que se nos focarmos nas colunas mais à direita, que retratam os resultados para os anos de vida perdidos por morte prematura, e nas colunas mais à esquerda, que têm que ver com o número bruto de mortes, de óbitos, e depois tem as percentagens relativas, o número de 7 é inferior ao número de 8,1. Isto significa que, apesar de tudo, porque ocorre maioritariamente em pessoas idosas, portanto, esta expressão
não obstante muito impactante, é ainda inferior ao total de mortes. Para o cálculo e para estimar os anos de vida perdidos por incapacidade, portanto, a quantidade de saúde que se perde porque as pessoas vivem com incapacidade, com limitações da sua qualidade de vida, tivemos de também estimar um conjunto de informações. E uma vez que este estudo foi feito na ótica da prevalência, o primeiro passo, e de veras muito impactante, foi estimar para Portugal qual é que é a prevalência de pessoas com doença de Alzheimer. Tanto quanto é do nosso conhecimento, não existe verdadeiramente um estudo de índole nacional suficientemente representativo de toda a diversidade e, portanto, também aqui tivemos de fazer opções e socorrer-nos daquilo que nos pareceu ser a melhor informação disponível. Nesse sentido, o estudo que consideramos como ponto de partida, foi um estudo também de um grupo de autores multidisciplinar, aqui como primeiro autor o professor Manuel Gonçalves Pereira, com o qual tivemos o prazer de contar na elaboração deste estudo, e basicamente é um estudo que segue, que caracteriza pessoas não institucionalizadas, que faz uso de uma metodologia muito validada, nomeadamente a metodologia do 1066 DRG, para tentar, nesse grupo de pessoas, portanto, caracterizar em termos de prevalência de demências. E, portanto, nós, com base neste estudo e nos dados aí reportados, e obviamente extrapolando para a população nacional, encontramos um valor de cerca de 9% de prevalência da demência na comunidade. Um passo seguinte foi a necessidade de estimarmos não a demência, mas a prevalência da doença de Alzheimer. Ou seja, a proporção de doença de Alzheimer relativamente ao total dos quadros de demência. É um valor que não é consensual, que na literatura vem assumindo diferentes expressões, e o nosso cálculo baseou-se naqueles casos daquele estudo que tinham sido, de início, categorizados como sendo doença de Alzheimer e na reclassificação dos outros, utilizando aquele tal conceito da fração atribuível à população. No total, estimamos que cerca de 69% dos casos de demência são por doença de Alzheimer e depois a parte mais fácil, que foi basicamente a sua distribuição por sexo e por grupo etário que aí vem. Mas este é um valor importante, porque obviamente tem sido um estudo realizado na ótica da prevalência e tem um impacto importante nos resultados. Foi também necessário, para calcular esta quantidade de anos que perdemos porque vivemos com incapacidade, para além de estimar a prevalência da condição, a tal doença de Alzheimer, é importante, portanto, quantificar o grau de incapacidade que se vive com esta doença. Para tal, fizemos estudo dos resultados recentemente publicados, no ano de 2019, pelo Global Burden of Disease, grupo de trabalho que nos anos, enfim, desde há muitos anos tem vindo a publicar estudos de carga e doença a nível mundial, e fizemos uso dos dados deste estudo, nomeadamente desta publicação que se focou na demência, dos índices de capacidade, ou ponderadores de incapacidade, em função destas três categorias definidas pelo Clinical Dementia Rating Scale, ou seja, que nos permite classificar a demência em três categorias, de ligeira, moderada a grave. Como é expectável, portanto, esses ponderadores de incapacidade são crescentes em função deste grau de compromisso e depois foi necessário distribuir a população portuguesa por estes três níveis. Para tal, fizemos uso da opinião de peritos nacionais, que tentou ser o mais representativo possível e incluiu médicos de psiquiatria, médicos de neurologia, médicos de medicina geral e familiar, com representatividade regional, como referi, portanto, o Centro, Norte e Sul, que, de acordo com a sua experiência e opinião, assim distribuíram os doentes ou a população por estes níveis. A maior parte dos doentes foram distribuídos na classe de moderada. E, portanto, tínhamos então aqui enfim, a informação necessária para estimar estes anos de vida que perdemos por incapacidade. Temos a prevalência, que em números brutos resultava num total de cerca de 143 mil pessoas em Portugal que vivem com doença de Alzheimer, distribuídos de acordo com estas classes e com uma determinada incapacidade que, como disse, fez uso dos dados publicados pelo Global Burden of Disease.
Os resultados para esta componente dos anos de vida ajustados que se perderam por doença de Alzheimer estão aqui e são cerca de 46 mil anos que se perdem por incapacidade em 2018 em Portugal continental, mais no sexo feminino do que no sexo masculino e de forma também, sem surpresas, mais nas faixas etárias mais avançadas, dos 80 anos ou mais. Então, assim, desta forma, nós conseguimos quantificar a quantidade de DALIs que se perderam em Portugal continental no ano de 2018 por doença de Alzheimer, e esse total é superior a 122 mil, que se dividem nestas duas componentes, cerca de 2/3 porque se morre prematuramente e cerca de 1/3 porque se vive com incapacidade acrescida em relação ao restante da população. O segundo objetivo deste estudo foi estimar não só o impacto em termos de carga, de consequências para a saúde, na perspectiva da sociedade, mas também em termos dos custos para a sociedade. E, portanto, se a perspectiva foi a da sociedade, tal significa que estes valores que vamos espelhar não são os valores para as famílias, não são necessariamente os valores para o SNS, também são para estes dois componentes, mas são para todos os envolvidos na sociedade. E estimamos os custos diretos apenas, o que significa isto que não tivemos em consideração os custos indiretos, dado que a população-alvo aqui estudada são pessoas com 65 ou mais anos e, portanto, o número de pessoas ativas no mercado de trabalho nestas faixas etárias é minoritário e optámos de forma conservadora por não o considerar. Portanto, avaliámos apenas os custos diretos. E estes custos diretos, enfim, estão aqui dicotomizados, aqui divididos em custos diretos médicos, que é o que vos aparece do vosso lado esquerdo, e os custos diretos não médicos, que é o que vos aparece do vosso lado direito. As rúbricas, o que nos interessou quantificar nestes dois tipos de custos, nos diretos médicos são os custos relacionados com o internamento e com o ambulatório, com diferentes parcelas. Nos custos diretos não médicos, interessou-nos as despesas associadas com os dispositivos de apoio, com os acessórios para cuidado, com as adaptações físicas ao domicílio frequentemente necessárias e impostas pela doença, os apoios sociais envolvidos, os cuidadores informais e os transportes. E, portanto, nos próximos minutos irei resumir os resultados destes diferentes rúbricas de custos. Custos diretos médicos relacionados com o internamento. O que fizemos foi estimar os internamentos por doença de Alzheimer, fizemos uso da base de dados de morbilidade hospitalar para o ano em questão, fazendo uso dos códigos apropriados ICD-10 para identificar, então, no SNS, naquele ano, os internamentos em que a causa foi demência primária, ou diagnóstico principal, ou doença de Alzheimer. E isso permitiu-nos uma entrada direta. Adicionalmente, sabendo que a doença de Alzheimer também contribui para os internamentos, mesmo que não conste como diagnóstico principal, tivemos de fazer uso e estimar, portanto, quando existia doença de Alzheimer noutros códigos relacionados com o internamento, quanto é que ela contribuiria para o internamento. Nos casos em que o internamento vinha codificado como demência não especificada, portanto, fizemos uso daquilo que anteriormente tínhamos estimado, ou seja, que cerca de 69% desses casos de demência não especificada corresponderiam a casos de Alzheimer. Para estimar, então, a proporção de episódios de internamento em que existe o código de demência e doença de Alzheimer, mas não é o principal, fizemos uso também do outro conceito que tentei explicar há pouco, que é da fração atribuível à população. E assim, conseguimos estimar o conjunto de episódios de internamento no SNS em 2018, Portugal continental, e depois a passagem para a parte dos custos é relativamente fácil. Basicamente é o preço do GDH definido na portaria 254 de 2018. E no fim, portanto, estimamos que cerca de 29 milhões de custos diretos médicos relacionados com o internamento por doença de Alzheimer.
Em relação aos custos diretos médicos de ambulatório, foi necessário socorrer-nos do painel de peritos, que estimaram, de acordo com a sua prática, os consumos associados a estas diferentes atividades, as relacionadas com diagnósticos, consultas, testes psicológicos, meios complementares de diagnóstica e terapêutica, também do seguimento, que é na parte de consultas de ambulatório, de testes, exames complementares, idas à urgência, etc. A parte da psicoterapia e das intervenções cognitivas, o tratamento farmacológico e isto tudo dividido pelas tais 3 classes, digamos assim, de recorde, ligeira, moderada e grave. Este diapositivo resume estes custos estimados, portanto, com o cuidado em ambulatório, e totalizou cerca de 166 milhões de euros, com um valor médio por doente de cerca de 1.700, e a maior rúbrica das 4 estudadas tem que ver com a parte do seguimento dos doentes, naturalmente. Ainda em relação ao tratamento médico direto, na rúbrica da despesa associada ao tratamento farmacológico, o que foi feito foi, com base nas vendas para Portugal dos antidemenciais e com base na opinião dos peritos que estimou, dado que estes medicamentos não têm uma única indicação, nomeadamente para a doença de Alzheimer, que estimaram qual da proporção da dispensa destes medicamentos em Portugal continental poderia ser para a doença de Alzheimer, estimamos que cerca de 21 milhões de despesa com os antidemenciais. Tivemos também acesso a um número importante de dispensas de medicamentos a estes doentes e, como tal, foi-nos possível não só caracterizar a terapêutica antidemencial propriamente dita, mas também o conjunto dos outros medicamentos, e aqui apenas os relacionados com as alterações comportamentais e psicológicas no contexto de demência, e, portanto, conseguimos ver na dispensa destes medicamentos outros medicamentos que eram também prescritos aos doentes, com base em dados de vida real, e essa rúbrica totalizou cerca de 4 milhões de euros. Portanto, no total, em 2018, em Portugal continental, estimámos cerca de 24 milhões de euros de despesa com os medicamentos, ou tratamento farmacológico. Passando para a outra grande componente dos custos, os custos, portanto, diretos, mas não médicos, uma das rúbricas que aqui avaliámos foi os dispositivos de apoio, os acessórios de cuidados e adaptações ao domicílio. O que é que isto significa? Dispositivos de apoio são, por exemplo, as cadeiras de rodas, as canadianas, uma cama articulada, para dar alguns exemplos. Os acessórios de cuidados são, por exemplo, as fraldas, os resguardos, etc. E, portanto, esta componente, muito importante na prestação de cuidados de saúde a estas pessoas, e uma vez mais, e de acordo com a opinião dos peritos, portanto, categorizar para o contexto de doença de Alzheimer ligeira, moderada e grave, que por uma questão de tempo não tenho aqui a possibilidade de detalhar. Mas chamar a atenção para o resumo relativamente a estes resultados, portanto, custos diretos não médicos relacionados com estas rúbricas, que os mesmos totalizaram cerca de 122 milhões, cerca de 850 em média euros por indivíduo, e que a maior parte desta rúbrica se atribui à despesa relacionada com os acessórios ao cuidado, cerca de 2/3. Ainda nos custos diretos não médicos, obviamente importou-nos os apoios social, os relacionados com os apoios sociais, e aqui a estimativa dos custos com a utilização de apoios sociais, e aqui falamos da Rede Nacional Continuada de Cuidados Integrados, falamos também das estruturas residenciais para pessoas idosas e dos apoios a doentes no domicílio, e fizemos uso, para conseguir quantificar esta despesa, de fontes oficiais, do relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Carta Social relativa à capacidade instalada dos equipamentos de apoio social, recorrendo ao reportado no Gabinete de Estratégia e Planeamento de 2019. De forma complementar, e porque precisávamos de mais algum detalhe nos dados, também fizemos uso dos resultados de um projeto que foi o projeto de diagnóstico social, o projeto de Cuidar Melhor, que se focou numa determinada região do país, mas que nos permitiu complementar, enfim, com mais dados, esta informação.
Aqui o resumo dos resultados encontrados. Os resultados são muito expressivos, ou seja, superior a 550 milhões de euros, com um custo de quase 4.000 euros em média por doente. Os apoios domiciliários aqui representaram cerca de 2/3 desta despesa relacionada com esta rúbrica. Aproximamos-nos do fim, mas é a rúbrica mais importante e tem que ver com os custos relacionados com o cuidado informal aos doentes, portanto, o papel do cuidador informal. Foi necessário, obviamente, estimar a quantidade e isso fizemos uso do relatório, dos dados constantes do relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que reporta uma proporção de 84% de utentes aí assistidos que têm apoios de vizinhos ou familiares. Depois foi necessário, obviamente, atribuir um valor monetário, uma valorização monetária ao cuidado informal. Para isso fizemos uso do método do bem substitutivo, ou seja, basicamente que permite atribuir um valor monetário ao tempo que o cuidador informal dedica à outra pessoa a partir do valor do mercado de um profissional próximo. De forma conservadora, tivemos como ponto de partida o salário mínimo nacional para fazer esta valorização monetária. Os resultados são ainda mais expressivos que a rubrica anterior, superam os 1.000 milhões de euros, com um valor por pessoa de 7,5, ou por equivalente pessoa de 7,5 mil euros. A última rúbrica foi a relacionada com a despesa dos transportes para deslocações a consultas médicas, a tratamentos de reabilitação, a psicoterapia, intervenções cognitivas, centros de dia e de saúde, etc. Aqui fizemos uso da informação recentemente disponibilizada pelo estudo da Nova Healthcare Initiative, que estimou em cerca de 12 euros a despesa de ida e volta das pessoas para a utilização destes consumos. Este último diapositivo relacionado então com a quantificação dos custos associados à doença de Alzheimer em Portugal continental, neste caso o ano de 2018, resume que a grande rúbrica principal, quase 90%, são custos diretos não médicos e dentro destes os relacionados com os cuidadores informais, que são no total dos custos 54% da despesa. Considerando os custos diretos médicos e os não médicos, o total é muito impressionante, muito expressivo, no sentido em que será cerca de 2.000 milhões de euros, o que equivalerá a cerca de 1% do produto interno bruto em Portugal naquele ano. Como conclusões, acreditamos que este trabalho multidisciplinar que envolveu o contributo de vários conhecimentos e de várias pessoas permite, com as limitações inerentes, caracterizar da melhor forma possível o impacto socioeconómico da doença de Alzheimer em Portugal. Sentimos que esta informação era importante e tem alguns dados que são muito expressivos. Desde logo, a doença de Alzheimer é responsável por cerca de 7% dos anos de vida perdidos só por morte prematura em Portugal continental. Os custos poderão ser da magnitude de cerca de 1% do PIB. E, como dizia, temos esta expectativa de que estes resultados ajudem a informar todos, incluindo os decisores, para que sejam definidas estratégias para uma situação que, previsivelmente, só poderá agravar no futuro, uma vez que a idade é o seu principal fator de risco. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, professor João Costa. Nós vamos então prosseguir com este nosso evento, com o debate. No debate, para além do professor João Costa, vai estar o doutor Vítor Herdeiro, presidente da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Vai estar também o doutor António Leuschner, médico, psiquiatra e coordenador da Estratégia para as Demências. A doutora Rosário Zinck, que é a vice-presidente da Associação Alzheimer, e também o professor Gonçalves Pereira, médico psiquiatra e investigador da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova. Dentro dos seus braços, meu amor, que eu
Olá, bom dia de novo. Obrigada por terem ficado por aí estes minutos, muito poucos minutos, e vamos dar então início a este debate. Eu passo ao Dr. Vítor Herdeiro, que por incapacidade, por questões de trabalho, não pôde estar presente aqui nesta sala, neste estúdio, mas está connosco à distância. Dr. Vítor Herdeiro, faça o favor. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Dar uma nota que o meu papel de comentador nesta discussão ficou particularmente desafiante agora depois da excelente intervenção sobre do estudo e efetuada aqui pelo professor João Costa, que cumprimento desde já, bem como toda a equipa envolvida. Permitam-me também cumprimentar os restantes colegas, a doutora Rosário Zinco, o doutor António Lochner, querido amigo, o professor doutor Manuel Gonçalves Pereira, bem como naturalmente a Dulce Salzedas. É um gosto. De facto, um estudo desta natureza, no qual a ACSS teve o prazer de colaborar, permite-nos conhecer o presente e retirar as devidas ilações para o que podemos melhorar no futuro. Por isso, aproveito também para agradecer o convite ao Alzheimer Portugal para estar hoje aqui presente. A doença de Alzheimer tem um forte impacto direto e até mesmo indireto nos doentes e nos seus cuidadores. Como percebemos, aliás, pela informação agora partilhada, nomeadamente quando observamos os dados relativos ao peso da doença nos gastos em saúde. A demografia do nosso país demonstra que a esperança média de vida aos 65 anos tem vindo a aumentar gradualmente, o que faz com que tenhamos uma população mais envelhecida, como é de conhecimento de todos, sendo que esta doença afeta maioritariamente a população desta faixa etária e superior, torna-se imprescindível olhar para a mesma com a atenção e prioridade que lhe é devida. E por isso importa recordar algum trabalho já efetuado nesta matéria, tendo em vista o reforço do apoio às pessoas diagnosticadas com demência e aos seus cuidadores. Recordar que em 2018 foi aprovada a Estratégia da Saúde na área das demências, um documento que representa o culminar de um diálogo sem precedentes nesta área, onde estiveram incluídas algumas das instituições presentes neste debate, entre elas Alzheimer Portugal, o Conselho Nacional de Saúde Mental, a própria ACSS, entre outros parceiros. Um documento que salienta a importância da colaboração e coordenação intersectorial nas diferentes fases da doença. A implementação do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em 2019, que regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada, estabelecendo as respectivas medidas de apoio. Uma lei que reconhece oficialmente o trabalho exigente de cerca de 1,4 milhões de cuidadores, atribuindo-lhes pela primeira vez direitos fundamentais, como o direito à formação, ao apoio psicológico, ao descanso e a um subsídio pelo exercício das suas funções. Recordar também a contínua implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, integrado no Orçamento de Estado 2021, permitindo o reforço das equipas comunitárias de saúde mental de adultos e a implementação de programas de prevenção e tratamento da ansiedade e depressão. Um reforço importante, quer para os doentes, quer para os cuidadores informais. Importa enaltecer aqui e reforçar também o papel do Sr. Professor Miguel Xavier, agora enquanto Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental. Ainda no Orçamento de Estado de 2021, ressalvar o reforço da oferta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, e já mencionada na apresentação do estudo, nomeadamente nas respostas a pessoas com perturbações mentais. E por fim salientar a criação de respostas residenciais ao abrigo do Plano Nacional da Saúde Mental e o alargamento de respostas na comunidade e cuidados paliativos. Reconhecemos o que já foi feito, reconhecemos também o muito que ainda há para fazer, naturalmente, mas com segurança de quem tem um caminho e de quem tem objetivos e estratégia. Temos atualmente um conjunto de reformas e de investimentos vertidos no Plano de Recuperação e Resiliência, no PRR, que vão permitir ao país retomar o crescimento económico sustentado, interrompido pelo contexto da Covid-19. Na área da saúde, a ACSS será beneficiário intermediário de diversas medidas e entidade responsável pelo acompanhamento e monitorização da componente 1. O Serviço Nacional de Saúde, que pretende reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, onde se inclui aqui um investimento de 88 milhões destinados à conclusão da reforma de saúde mental, de milhões de euros naturalmente, destinados à conclusão da reforma de saúde mental e de implementação da estratégia para as demências. Um investimento que integra
criação de CRIs, Centros de Responsabilidade Integrada em Serviços e Unidades de Saúde Mental, a requalificação das instalações dos serviços locais de saúde mental, o reforço da RNCCI na área da saúde mental, com um aumento progressivo do número de lugares até atingir 1.500, a criação de 40 equipas comunitárias, a promoção de ações de capacitação para a construção do percurso do doente no âmbito das demências e a implementação de planos regionais de saúde para as demências. A saúde mental é uma prioridade reforçada neste plano de aplicação nacional. É uma prioridade pensar nestes doentes, assim como nos cuidadores que dedicam a sua vida a cuidar dos outros. Uma prioridade nossa e uma prioridade seguramente de todos. Muito obrigado. Dr. Vítor Herdeiro, se me permite, antes de ir trabalhar, eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Quando fala em prioridade, eu olho aqui para estes números que foram apresentados neste estudo e vejo que, por exemplo, dos mais de 1.000 milhões ou 2.000 milhões de euros que a Alzheimer tem, ou que é o custo direto da Alzheimer, mais de 90% é o chamado custo direto não médico. Admito eu que esses 90% e que esse custo caia sobretudo em cima das famílias. Sim, também acompanho nesse pensamento o que gostava de reforçar digamos, no PRR e naquilo que se vai implementar no PRR, é que, digamos, também é pensar nos cuidadores que este reforço se faz. Reforço nas RNCCIs, com aumento progressivo, como referi, vai até aos 1.500 lugares, a criação de 40 equipas comunitárias. Naturalmente, o estatuto do cuidador é também a pensar nisso mesmo. Portanto, eu penso que há um conjunto de iniciativas que são elas confluentes para apoiar os doentes e as famílias, e penso que é nessa confluência, nesta visão compreensível do problema que estará a solução. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu não sei, já que está presente, não sei se há alguém, eu passava um bocadinho a bola, a minha função de fazer perguntas a algumas das pessoas que estão aqui comigo a participar. Não sei se alguma quererá fazer alguma pergunta ao Dr. Vítor Herdeiro. Para quando a implementação dos planos regionais? Vamos aproveitar a sua estadia connosco para responder a estas questões e a estas dúvidas. Está para breve, estamos a trabalhar nisso. Eu diria que também é uma meta que está no PRR. O PRR, no fundo, financia-nos contra o atingimento de metas e milestones, e, portanto, ela está, não tenho agora aqui digamos, de cabeça a data prevista, mas eu diria que, neste momento, o plano está a decorrer conforme planeado, e, portanto, não há atrasos desse ponto de vista. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. E nós passamos então, nós aqui, 5 para o debate, e eu passava já a Rosário. Rosário, este estudo e este valor do custo, estava à espera de um valor desta densidade? Estávamos. E o próprio estudo reconhece que existem algumas limitações, ou seja, há muitos custos que não estão nem deveriam estar, porque o estudo teve a sua própria definição, mas muitos custos que nos levariam à conclusão óbvia de que há muito mais para além do que aqui vem refletido. De qualquer das maneiras, e isto é muito importante, o estudo é uma ferramenta que nos ajuda a fundamentar aquilo que nós já vimos apregoando há tantos anos, salvo erro desde 2009, é que é urgente reconhecer as demências como uma prioridade de saúde a nível nacional. E os números não nos devem apenas assustar, os números devem nos levar à ação.
Não é por os números serem elevados que nós podemos dizer, bem, vamos adiar porque é muito caro. Não, antes pelo contrário, eu penso que há aqui assim um imperativo ético. Ao contrário, vamos trabalhar para diminuir estes custos. Vamos trabalhar para diminuir estes custos e, de qualquer forma, temos aqui assim um imperativo que me parece que é ético, jurídico e mesmo político. Ouvimos agora o Dr. Vítor Aceiro a falar. Existe um plano de recuperação e resiliência que promete a implementação dos planos regionais. Existe uma Constituição, existe uma lei de bases da saúde, existe o reconhecimento do cuidador informal. Tudo isso são compromissos políticos e há o compromisso ético fundamental de que ninguém pode ser deixado para trás. Por isso, mais do que nunca, temos que agir agora, não podemos perder a oportunidade e o contexto, e agradeço muito ao Dr. João Costa e a toda a sua equipa e a quem tornou possível este estudo, porque, na verdade, com números concretos é muito mais fácil de convencer os decisores políticos, e algum dia há de ser. Dr. António Lochner, existe também, a Rosário elencava uma série de, enfim, necessidades barra existências. Existe também uma estratégia nacional de combate às demências, do qual o Sr. Doutor é coordenador. Ouvimos o Dr. Vítor Herdeiro falar nela, mas ela tem estado parada nos últimos tempos. Foi criada há 2 anos, mas eu de há 2 anos para cá não me recordo de ouvir falar nela. Bom dia, naturalmente, e eu peço primeiro para poder agradecer o convite para estar aqui, é naturalmente um gosto e uma honra para mim, mas gostava de clarificar uma coisa: eu não sou o coordenador do Plano para as Demências. Eu fui coordenador do grupo que definiu a estratégia e a publicou. Exatamente. E a submeteu a despacho. E que depois está a aguardar. Nacional enfim, para as demências. Vagamente. Ainda estou ligado a isso e não é em jeito essa ligação, mas que fique claro. Vai ter que haver realmente um grupo que depois implemente, nomeadamente que monitorize os planos regionais. Este é um dos primeiros aspectos que importa salvar, quer dizer, olhar para Portugal como um todo homogéneo é, naturalmente, todos nós reconheceremos que é um viés importante, ou seja, nós temos, enfim, 5 regiões de saúde, entre si diferentes, mas particularmente dentro de cada uma delas, realidades completamente diferentes, quer do ponto de vista da estratificação etária, não é? Em que todos sabemos que o interior é muito mais envelhecido do que o litoral. Por outro lado, também os recursos estão distribuídos um bocadinho ao contrário, ou seja, os acessos são claramente mais difíceis nas áreas em que, porventura, nesta área seriam mais necessários. Está a falar no litoral, por exemplo? Sim, no interior há mais uma proporção de pessoas envelhecidas, como aliás é dito no documento e também no documento que definiu, que ajudou a fundamentar a estratégia, e isto ajuda-nos a perceber que esta distorção de necessidades e respostas leva de facto a um aumento de custos. E, portanto, quando a gente fala de custos e de carga, não podemos esquecer 2 aspectos. Primeiro, estamos a falar de saúde pública. Ou seja, não estamos a falar de problemas específicos e individuais das pessoas, estamos a falar do problema de saúde da comunidade, neste caso a comunidade portuguesa. E estamos também a ter consciência que estamos aqui a utilizar uma metodologia que foi realmente lançada pela Organização Mundial de Saúde em parceria com o Banco Mundial. Portanto, é bom termos presente que o Banco Mundial esteve muito ligado a esta implementação, exatamente porque estavam em causa o alerta para os países, para os custos que representavam as doenças, e está de facto elencado uma série de 300 e tal doenças, já relativamente bem definidos estes encargos. Carga é essa que inclui os custos financeiros. E, portanto, quando nós tentamos fazer esta passagem ou traduzir em recursos financeiros, temos também que não esquecer que há outros aspectos que dão, qualidade às nossas preocupações enquanto agentes de saúde, que é a tradução de um aumento do bem-estar das pessoas. Ou seja, das pessoas no seu todo, da comunidade sim, mas das pessoas doentes com demência, qualquer das formas de demência, e daqueles que têm delas cuidar, seguramente as suas famílias e, enfim, os cuidadores formais. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões que me fazem acreditar, mas isto é mais uma questão quase
fé do que outra coisa, que estes custos estão subestimados. Ou seja, Portanto, há de facto, como dizia, provavelmente se fizerem as contas a tudo, designadamente àqueles que não têm acesso e que por força disso têm anos de vida perdidos e anos de vida com qualidade, portanto com deficiência, naturalmente vão onerar, porque realmente a tradução percentual com base naquilo que são as necessidades sentidas expressas e atendidas de algum modo, que são as pessoas que recorrem aos hospitais, as pessoas que recorrem aos ambulatórios, as pessoas que têm apoios sociais identificados, seja nas estruturas da segurança social, seja noutras informais. O que é verdade é que há aqui custos que não se conseguem apanhar. Depois também não podemos fazer... E se calhar também, mas eu depois já fazia essa pergunta também Sim. ali ao Dr. João Costa e também ao professor Pereira Gonçalves, que participou neste estudo. Também quando se fala, por exemplo, no estudo, na carga da doença, que se calhar também não foi tido, ou se calhar é incapaz, a carga da doença do cuidador, a carga da doença do familiar, do amigo. Pois, naturalmente, e há um custo que aqui às vezes é subestimado, ou seja, quando a gente diz imputa-se ao cuidador informal um preço que é do mercado do salário mínimo, é uma aproximação perfeitamente razoável, como aliás é dito, é bem aceito como formação, mas há um custo que muitas vezes passa despercebido e que é o chamado custo de oportunidade, ou seja, as pessoas que deixam de fazer outra coisa para fazer aquilo. Não é? Bom, mas Obrigada. ficávamos por aqui Eu para passava não... então agora, há pouco enganei-me no seu nome, peço imensa desculpa, ao professor Gonçalves Pereira, é médico, psiquiatra e também participou, é investigador e também participou neste estudo, e era exatamente para continuarmos a conversar sobre este assunto, este tema que estávamos aqui a conversar com o Dr. Lochner, que é e é médico e portanto acompanha provavelmente muitos doentes e muitas famílias, é este custo que cai em cima não só do cuidador informal, e quando eu falo no cuidador informal é aquele que já tem estatuto, que infelizmente todos nós sabemos que são muito poucos ainda o que conseguiram o estatuto, mas também naquele cuidador que vive, que leva ao médico, que leva à rua, que trata, que acompanha, que passa ao fim de semana, sente isso, que é difícil avaliar este custo também, até em termos de carga de doença. Antes de mais, bom dia e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito ao Alzheimer Portugal o convite que foi endereçado. E, enfim, eu penso que a sua pergunta é obviamente retórica, não é? Claro que sim. E começava por um ponto que tem a ver com este, é que nós muitas vezes falamos no cuidador informal como se fosse só um, mas na realidade nós estamos a falar de famílias. As famílias como entidade sistémica com alguém doente, às vezes várias pessoas doentes, algumas das quais podem também ter esse papel de cuidador, mas na realidade um conjunto de pessoas. Eu pegando na sua questão, eu gostava ainda de dizer duas outras coisas mais genéricas que têm a ver, em primeiro lugar, com a importância do estudo, que já foi realçada, mas nunca é demais, no sentido em que é preciso fazer este tipo de estudos basicamente para fazer uma aproximação àquilo que é a verdade dos factos, tentar quantificar aquilo que às vezes é dificilmente quantificável, mas ter uma base de decisão para quem a tenha que tomar. Portanto, nesse sentido, eu acho que este estudo é um estudo fundamental em Portugal. Ele introduz-nos à magnitude do problema e também, de certa maneira, à complexidade dele, embora a complexidade dele, enfim, quem atua no terreno aos vários níveis percebe-o, quer na primeira pessoa, quer na pessoa das pessoas que lhe são mais queridas, quer do ponto de vista de quem está a tentar ajudar no setor de saúde, social, etc. Portanto, magnitude e complexidade e, enfim, e assim, pelo menos numa aproximação fundamentada, bem documentadas com uma base de decisão. Eu juntava aqui uma questão, que é uma questão, enfim, também me convidaram um pouco no papel de investigador, não investigador propriamente da área biomédica, que não sou, mas mais ligado à parte psicossocial, de investigação de serviços, e nesse sentido eu queria realçar o meu conflito de interesse é que alguns de nós acabamos por ser coautor deste trabalho, mas na realidade é um trabalho do professor João Costa e dos seus colaboradores, do Centro de Estudos de Medicina Baseada
demasiado na evidência, e eu tive muito gosto em conhecê-los e aprender também com eles e perceber a seriedade e o rigor que põem nas coisas, e portanto queria deixar aqui expresso os meus parabéns por todo este trabalho gigantesco. Nesse sentido, e isso já foi realçado, quer pelo professor João Costa, quer agora por vários intervenientes e pelo professor António Lochner também, qualquer ótimo trabalho científico tem as suas limitações, e é possível, isto foi em conversas que fomos tendo, é bem possível que realmente estejamos a falar de subestimativas. É bem possível, e isso a vários níveis, porque quer aquilo que foi postulado como a proporção de casos de demência que possam corresponder realmente à doença de Alzheimer, quer clinicamente, biologicamente definida, mas qual a proporção, enfim, isso é algo que está em cima da mesa e poderia eventualmente o número ser maior, mas sobretudo, e em termos metodológicos foi a opção possível, foram deixados de fora os casos, por exemplo, de demência de início mais precoce, por exemplo, que não estão aqui contabilizados. Em termos enfim, até das estimativas de prevalência consideradas, obviamente não estão incluídas as pessoas institucionalizadas, como foi referido, e portanto isso também conduzirá seguramente a uma subestimativa. É um problema não sabermos exatamente quantas pessoas com demência e com doença de Alzheimer estão nos lares em Portugal. Temos também estimativas, mas que divergem muito, e é difícil fazer um trabalho metodologicamente rigoroso nessa área, portanto, mas elas não foram consideradas aqui. Já não falo da questão dos lares que não estão legalizados ainda, não é? E, portanto, onde também há muitas pessoas que deveriam ser contabilizadas, e partindo para coisas que já foram referidas, na realidade os custos mais diretos, até os médicos, no fundo os que foram aqui imputados são aqueles que mais diretamente têm a ver com a demência, mas nós não nos esquecemos, nós sabemos, mas às vezes é difícil contemplar tudo. Não existe uma pessoa com demência e uma pessoa com diabetes ou uma pessoa com hipertensão. Muitas vezes existe uma pessoa com demência que também tem diabetes e também tem hipertensão, só para dar alguns dos exemplos mais frequentes. E nesse sentido, é claro que a gestão da diabetes ou da hipertensão são altamente prejudicadas pelo facto de uma pessoa ter um problema cognitivo e das famílias terem que se debater também com ele. Não é? Em relação a custos mais indiretos, e nomeadamente aos custos dos cuidados informais, o professor Lochner levantou aí uma questão muito importante, e eu passava vamos lá ver, aqui, e isso tem sido salientado em muitos trabalhos, os custos muitas vezes começam, aqueles que têm a ver com as famílias e com as pessoas, até antes do próprio diagnóstico. Antes do próprio diagnóstico. Portanto, o diagnóstico nem sempre é atempado, e isso, enfim, é difícil de contemplar em cálculos deste género. Mas, sobretudo, há a questão dos custos intangíveis. Os custos intangíveis que têm a ver com as necessidades não cobertas, com a qualidade de vida das pessoas, eles não podem ser, vamos lá ver, esta metodologia, que é uma metodologia muito sólida, não pode, pela sua natureza, contemplar uma série de coisas que são muito mais difíceis de objetivar e, no entanto, existem. Portanto, isto seriam vários dos argumentos que poderão levar a considerar esta estimativa como, em alguns pontos, uma subestimativa. Não é? A outra questão tem a ver com as respostas, os comos, não me queria alongar agora, enfim, mas só para responder à sua questão. Professor João Costa, o professor Gonçalves Pereira já respondeu aqui um bocadinho a algumas dúvidas que eu tinha em relação ao estudo, mas de qualquer maneira eu vou insistir. Quando dá esta prevalência de 143 mil pessoas, portanto percebi que são apenas pessoas que estão no seu domicílio ou em casa, portanto o vosso trabalho foi feito sobretudo com pessoas que estão no seu domicílio, não com as pessoas institucionalizadas. Pode dar mais dados sobre o tipo de pessoa que foi estudado? Muito obrigado pela questão. Se me permitir só um passo atrás, portanto, isto não é um trabalho do João Costa, isso já foi dito, e para mim é importante, porque nós, enquanto investigadores, somos pessoas de índole mais técnica, e portanto não nos cabe muito a nós tecer comentários sobre decisões estratégicas e políticas, mas ficamos realmente agradados quando o esforço desenvolvido é reconhecido como válido, e portanto esse é o nosso momento de felicidade. E é sempre mais prudente
portanto, fazer estimativas que de alguma forma sejam mais conservadoras e, quiçá, mais robustas por isso. Não obstante, existem outros estudos que seguiram metodologias parecidas, nos quais nós tivemos o prazer de realizar, e outros de outros grupos de investigadores, e que, como são estudos muito macro, ou seja, e por definição, portanto, imperfeitos no seu detalhe, mas esperançosamente bons no resultado final, se os colocarmos em perspectiva o que aqui foi quantificado com esses, temos uma ideia da ordem de magnitude. Se olharmos para a carga da doença, nesta métrica realmente desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde e, como o professor disse muito bem, com o Banco Mundial num primeiro momento, com o desenvolvimento de modelos, mas se olharmos para esta carga dos anos de vida ajustados pela incapacidade, a doença de Alzheimer é cerca de 6 vezes, em termos de impacto, o da insuficiência cardíaca em Portugal, que consta também como uma prioridade em termos de políticas mais. É cerca de 2,5 vezes mais do que a depressão resistente ao tratamento farmacológico, aquela que se faz acompanhar de ideação suicida e tentativa de depressão grave, que é outro problema reconhecido. E é cerca de 1,3 vezes a doença cardíaca isquémica. Em termos da parte dos custos, lá está, porque no meio de tanta imperfeição que seguramente estes estudos têm, mas chegamos para os resultados finais e se os pusermos nesta perspectiva, talvez sejam as melhores comparações. E do ponto de vista dos custos, falamos de custos que serão da mesma ordem de grandeza dos custos relacionados com a aterosclerose em Portugal, que nós também tivemos o prazer de desenvolver. Com uma diferença. Aí mais de 40% do total, e o total foi para 2016 e foi 1,9 mil milhões de euros, portanto, em linha, mas 40%, um pouco mais, eram custos indiretos. Coisa que não foi aqui contabilizada, e eu julgo tecnicamente bem, porque realmente as pessoas com 65 anos ou mais, maioritariamente em Portugal, não fazem parte do mercado de trabalho. Mas a estrutura dos custos é diferente. O que significa, e agora respondendo, tentando fazer a ponte para a sua pergunta, o que significa que as estratégias de saúde, e aqui entro na área que não é nossa, volto a lembrar, somos técnicos, mas as soluções terão de ser diferentes e adaptadas, porque os problemas são diferentes. Mesmo que tenham a mesma grandeza, requerem soluções distintas. A questão das pessoas institucionalizadas, nós não tivemos acesso aos dados e, portanto, não é que esta dimensão do problema seja só das pessoas não institucionalizadas, não é uma dimensão global, mas basicamente assumimos, com base nos dados que haviam, para as pessoas não institucionalizadas. E é mais um exemplo de onde, porventura, a juntar aos custos intangíveis, a juntar a muitas outras rúbricas que poderiam ter sido aqui consideráveis, que nos faz acreditar que sim, mais provavelmente são subestimativas, quer do lado da carga, quer do lado dos custos. Rosário, eu estava a ouvir o professor João Costa e recordo-me já ter falado algumas vezes consigo sobre isto, que é quase... Eu não diria impossível, acho que possível é, mas é muito difícil conseguir saber quantas pessoas estão institucionalizadas e têm Alzheimer e quantas pessoas estão institucionalizadas e têm demência, não é? Acabou agora Ou seja, de há ser uma aqui. disparidade de instituições, lares, residências, lares com algum tipo de acompanhamento, mas enfim. Mas este é um desafio que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, infelizmente a senhora Ministra não pôde estar aqui presente, deve agarrar, ou seja, ter a caracterização dos utentes que estão nas respostas sociais. Isso parece-nos absolutamente imprescindível, porque sem esse conhecimento não conseguimos aplicar medidas adequadas. Mas esse conhecimento não existe porque pura e simplesmente as pessoas não são diagnosticadas? Ou não existe, se calhar, porque há ainda pouca sensibilidade de alguns profissionais de saúde que trabalham nas instituições para o diagnóstico de Alzheimer ou para o diagnóstico da demência enfim, tudo é muito visto como doença da velhice? Ou ainda visto como doença da velhice? É uma mistura de tudo isso que disse. Agora, se nós fizermos uma abordagem individualizada, ou seja, uma abordagem centrada na pessoa, forçosamente temos que saber qual é que é o seu diagnóstico e quais é que são as suas características individuais. Por isso, penso que tudo isto passa por um aperfeiçoamento dos cuidados, que passa pelo reconhecimento do indivíduo como indivíduo.
E quando se legaliza ou certifica uma resposta social, estas preocupações têm forçosamente que estar presentes. Não é só a área da instituição, a área dos quartos, os horários, etc. Isso que passa muito por aí. Em vez de nós andamos, professor Leuschner, andamos-nos a preocupar muito com a legalidade ou ilegalidade das instituições, mas se calhar há outro tipo de características, questões com as quais temos que nos preocupar quando se fala em demências em instituições. Pois, naturalmente que sim, e temos que nos preocupar fundamentalmente com a atenção que a comunidade, a tal comunidade que estamos a tratar, olha para as pessoas mais velhas, designadamente para aquelas mais carenciadas. Seja por razões da doença, seja por outra qualquer razão. Mas deixe-me andar um bocadinho atrás e peço-lhe só atenção para isto. Estratégia da saúde para as demências. Mas afinal, a estratégia da saúde, mas será que as demências só precisam de uma estratégia da saúde? Naturalmente que não. Naturalmente que a estratégia da saúde representou apenas um passo que o Ministério da Saúde, há 2 anos atrás, ou pouco mais, deu, para que ponha no terreno, e enfim, está-se a ver que está agora a aproximar-se um passo seguinte, um conjunto de equipamentos e de respostas que permitam, desde logo, identificar as situações atempadamente. E não deixá-las, enfim, escondidas nos vários recantos do país. Depois, que saibam designar o trajeto desejável para cada uma destas pessoas que é identificada, para ter a resposta de que necessita. Isto, evidentemente, é aquilo o que eu poderia designar a máquina da saúde. Daí que o PRR tenha lá a verba também incluída nas verbas destinadas à saúde mental, uma verba para a implementação dos planos regionais, que se destinam apenas a pôr em funcionamento esta máquina que já deveria estar a funcionar, diria eu. Depois... Há 2 anos, enfim. Depois há o outro aspecto, e que também se tem falado aqui, nós, enfim, estamos a falar de custos médicos e não médicos, eu era capaz de arriscar a sugerir que fossem custos de saúde e não custos de saúde, porque realmente nos custos ditos médicos estão incluídos custos de outros profissionais, que não apenas dos profissionais médicos. Mas, enfim, isto é um detalhe. E o problema é que muita desta carga, como foi identificado no estudo, e bem, é dos tais custos não médicos, que são sociais, muitos deles, os equipamentos, exatamente, e que mostram bem o peso que, designadamente, a Segurança Social vai ter que ter na resposta a dar. Ou seja, não é razoável que se esteja aqui à espera que os 2.000 milhões que foram identificados, enfim, num cálculo, como já foi dito, com o rigor que foi possível, naturalmente, e que me parece que é bastante, seja para arcar pelo Ministério da Saúde. Há aqui aspectos, designadamente o apoio aos cuidadores informais, designadamente as respostas sociais, sejam a legalização das ditas estruturas residenciais, sejam a criação de unidades da rede de cuidados continuados integrados, sejam outro tipo de apoios domiciliários, etc., vão ter que ser também partilhados com a Segurança Social, de maneira que uma estratégia verdadeira para as demências... Já são hoje em dia, não é? São, mas são claramente respostas ainda insuficientes, ou seja, os cuidados de longa duração, isto é também outra questão que Portugal se debate e que já tem surgido dificuldades no entendimento com gestores internacionais. Nos cuidados de longa duração para as pessoas de mais idade estão incluídas naturalmente as estruturas residenciais, que são exclusivamente, entre aspas, dependentes da Segurança Social, e os cuidados continuados, desde, enfim, a saída do hospital, enfim, até às unidades de longa duração. Este conjunto de equipamentos sociais, que são da responsabilidade da comunidade em geral, do Estado, do Governo, da sociedade portuguesa, como queiramos, vão ter que ser agilizados no sentido de não haver desperdícios, ou seja, se os custos são elevados, nós temos que garantir que estas variadíssimas respostas aos vários níveis, sejam elas do setor social convencionado, sejam eles até estruturas privadas, sejam de algum modo não redundantes,
porque a redundância nestas áreas é claramente mentora de desperdício. De maneira que nós temos que realmente ter a noção de que um plano é necessário, um plano largo de atenção às demências, que responda àquilo que foi a identificação já em 2012 pela Organização Mundial de Saúde como as demências como um problema de saúde pública, e para que isto as comunidades, os vários países, nomeadamente os países nos quais, o grupo de países nos quais nos integramos, estão a tentar encontrar as melhores respostas estratégicas para um problema que é crescente na medida, como é bem dito no estudo e tem sido muito salientado, cada vez mais crescente na medida em que a esperança de vida média tem vindo a aumentar. Apesar do pequeno influxo que venha a ter... A Organização Mundial de Saúde é para que o problema atinja proporções ainda muito... Exatamente. Embora possa vir a haver um decréscimo na esperança de vida média, segundo, enfim, já está mais ou menos identificado, não há... A trend vai ser mantida, ou seja, a tendência é de facto aumentar. Porquê? Porque se evitam cada vez mais as mortes prematuras e porque se evitam cada vez mais as pessoas que sobrevivem mais anos. Bom, mas isto... Professor Gonçalves Pereira, naturalmente... tem a mesma opinião aqui que o professor Leuschner? Vamos lá ver. Eu partilho a opinião do professor Leuschner em relação a múltiplas coisas e, nomeadamente, em relação àquilo que falava quanto à necessidade de racionalizar custos e abordagens, ou seja, não fazer a mesma coisa em sítios diferentes, de maneiras diferentes, e portanto nesse sentido dispersar recursos quando eles são terem atenção às especificidades de cada região, tão escassos. Isso também, obviamente. Eu, enfim, não tendo relação direta com aquilo que me estava agora a perguntar, havia ainda uma questão que tinha sido abordada há pouco que tem a ver com o diagnóstico e que eu gostava de lá voltar, porque de facto temos uma situação de subdiagnóstico em estruturas residenciais, institucionais. Mas, e disto eu não sei se muita gente fala, também temos situações de subdiagnóstico em hospitais. Porque na realidade... Mas porquê? É que eu estou-lhe a dizer isto, enfim, como jornalista tenho ouvido vários colegas vossos a falar nisso, mas porquê? Quer dizer, se calhar nas estruturas residenciais eu tendo a perceber melhor do que se calhar em hospitais, quer dizer, porquê é que há este subdiagnóstico? Pois, enfim, eu não sei, não é a mim que me deve dirigir a pergunta, porque eu não estou neste momento em termos de ter que administrar ou gerir um hospital ou um serviço clínico. Agora, a verdade é essa, e que com colegas que trabalham esforçadamente no dia-a-dia e que têm consultas especializadas e organizadas, nem sempre, eu não estou a generalizar, mas nem sempre é fácil obter dados de diagnóstico, quer genérico, quer inclusivamente de tipo de demência que não sejam muitas vezes estatísticas mais individuais. Mas isso pode não ser o mesmo, peço desculpa de estar a insistir, mas quando diz que há um subdiagnóstico num hospital, isso pode não querer, quer dizer, não está diretamente ligado a essa questão da inexistência de dados, não é? Acaba por estar, porque repara, nem sempre todos os dados que são possíveis extrair das estatísticas oficiais, também provavelmente muitos deles são subestimativos. Não é? A codificação ter-se-á que fazer algum caminho em relação a ela também. Os cuidados primários têm uma classificação diferente e enfim, têm dados relativamente fiáveis em relação portanto, a esta patologia, mas na realidade é uma classificação diferente e aí também poderia ter que haver algum esforço de uniformização. Agora, queria realçar é o seguinte, é que não estamos só nisto, ou seja, a nível mundial, este é um problema. E, portanto, não é Portugal que se está a portar mal especificamente em relação ao assunto. E, portanto, inclusive no último relatório da Alzheimer's Disease International, esse número está lá claramente plasmado, ou seja, a estimativa é que 75% dos casos, na realidade, não sejam sequer diagnosticados. Os casos, 75%? 75% dos casos de demência, sendo este número claramente maior em países em desenvolvimento.
não é? Mas, portanto, este problema do diagnóstico é uma questão. E, aliás, é um problema do diagnóstico médico que é uma das metas geralmente propostas em termos dos planos, ou no guia para planos da Organização Mundial de Saúde, que pudesse haver um almejar de uma taxa de 50% de diagnóstico em relação àquilo que fossem as estimativas. Portanto, estamos a ver em que ponto a questão está situada. Um outro ponto que eu há pouco me passou e gostava ainda de dizer é que em relação ao problema de podermos estar até a não considerar toda a carga e custo, ou pelo menos ter que prever que as coisas vão ser provavelmente piores daqui a mais algum tempo, para além de tudo aquilo que toda a gente sabe relativamente ao envelhecimento populacional e ao debate que está em cima da mesa em relação às evoluções nas taxas de incidência e de prevalência, que é um debate que não está fechado, porque na realidade há dados que não são inteiramente consistentes ou apontando no mesmo sentido. Nenhum de nós sabe as implicações desta pandemia que estamos a viver naquilo que vai acontecer daqui a algum tempo em termos das manifestações de déficit cognitivo. É claro que este flagelo acabou por afetar mais as pessoas de mais idade, muitas pessoas já com demência diagnosticada que inclusivamente pioraram, com estados convulsionais, etc., mas outras que poderiam ter alguma vulnerabilidade nesse sentido e em que o facto de terem passado por situações muito complicadas em termos médicos e complexas e com implicações em termos do sistema nervoso central, é possível que daqui a algum tempo venham a refletir um aumento do número de casos de demência também. O que está a dizer é que estes confinamentos, estas dificuldades sociais e até um pior acompanhamento hospitalar ao médico Há pode várias questões, ou prejudicar seja, há a questão e mais... fazer evoluir a demência. Há a questão mais física, mais neurobiológica, se quer assim chamar, que tem a ver com o facto de o próprio vírus ser neurotrópico e ter uma série de consequências a nível sistémico que acabam por influir no sistema nervoso central, e depois há a parte psicológica e social. Há o isolamento, há a depressão, obviamente já reconhecidos como fatores de risco. E as dificuldades no acompanhamento médico. E também isso, mas seguramente esta parte que já está claramente reconhecida como um conjunto de fatores de risco importantes para que uma demência se venha a desenvolver, e uma doença de Alzheimer, nomeadamente. Obrigada, professor. Eu gostaria agora de convidar, enfim, quem está a assistir a fazer perguntas. Qualquer um de vós pode fazer-nos perguntas que eu depois colocarei aqui aos nossos convidados. Portanto, agradeço, por favor, façam perguntas, aproveitem a estadia aqui destas 4 pessoas para tirarem todas as vossas dúvidas. E eu agora passava... eu julgo que a Rosário, como é que se resolve, deixe-me cá ver se eu não consigo nunca deixar de ser jornalista, não é? Portanto, e estava a ouvir o professor Gonçalves Pereira a falar e estava a pensar, a propósito deste subdiagnóstico, o que é preciso? Mais sensibilização, quer dizer, não se pode constantemente estar a dizer que há falta de meios, não é? Mas neste caso concreto não se diagnostica porque não se é sensível a determinada situação de uma pessoa, porque se confunde, eu ainda há pouco disse, com aquelas coisas habituais da velhice. Eu acho que é importante continuarmos a sensibilizar a comunidade em geral. E penso que os cuidados de saúde primários devem ter aqui assim um papel preponderante. Eles próprios estarem não só sensibilizados, mas motivados para estarem atentos aos primeiros sinais de demência ou até para despistar situações que possam parecer de demência e afinal não são. E depois articularem muito bem com outros níveis de cuidados. Isto que eu estou a dizer não é novidade nenhuma, é algo que está previsto na estratégia e certamente que nenhum dos 5 planos omite este aspecto. Se houver uma boa articulação entre os cuidados de saúde primários, os cuidados prestados na comunidade e os cuidados hospitalares, penso que se pode dar um passo significativo em frente no sentido de termos mais diagnósticos e principalmente mais diagnósticos precoces ou atempados.
E este aspecto do diagnóstico precoce é muito importante. Por um lado, todos nós temos esperança que a investigação evolua e que a certa altura nos surja mesmo um medicamento que permita retardar a evolução da doença, ou até mais, Ou travar, ou travar. Esse é um aspecto. Depois, porque permite ao próprio, à sua família, ao seu cuidador, planear o futuro e ser a própria pessoa a conduzir a sua vida e os cuidados que quer ou que não quer daí para a frente. E há até estratégias que podem manter, não sei se estou a dizer alguma coisa muito absurda, mas há até estratégias clínicas, enfim, que podem até manter a pessoa com menos alterações. Sim, a intervenção não farmacológica deve ter um papel muito importante a desempenhar. Outro aspecto importante e que pode fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus cuidadores é estar atentos a algo que o estudo levanta, chama a atenção para isso sem o contemplar. Fala-se aqui assim de quanto é que custam os cuidados informais, mas é muito importante também saber quanto é que custam os impactos negativos da doença no cuidador, a necessidade de apoio psicológico, de envolvimento social. Este é um aspecto fulcral, vem previsto no Estatuto do Cuidador Informal, mas a propósito do Estatuto do Cuidador Informal, penso que este estudo nos leva a concluir muito rapidamente que vai ter que haver ali assim uma revisão estrutural, porque fica, mesmo antes da sua implementação, que é uma coisa que falta a nível do território nacional, Há projetos pilotos, quase. Há os projetos piloto e os números são ridículos mesmo. Há muito pouca gente que viu o seu estatuto reconhecido. E nós percebemos que o cuidador informal, para já, nem sempre é um familiar. Os vizinhos e os amigos desempenham um papel muito importante. O Estatuto prevê medidas que têm um potencial bastante positivo para tudo aquilo que nós tivemos aqui a dizer. Prevê-se, por exemplo, a existência de uma figura de referência que, fazendo a articulação entre a saúde e a segurança social, permita definir planos individuais para cada cuidador, para que o cuidador se sinta acompanhado e não completamente perdido num labirinto. Se calhar falta-nos montar o puzzle, olhar para aquilo que já conseguimos conquistar, harmonizar as medidas que já existem e ser um bocadinho mais ambiciosos e reforçá-las. Esta harmonização de que fala a Rosário está prevista na estratégia? Acho que sim. Embora a estratégia esteja um bocadinho amputada do tal outro segmento em que faz esta ligação com a segurança social, o que é verdade é que a preocupação... Portanto, eu gostava que fosse mais prático. Quer dizer que está amputada... Está amputada porque é a estratégia da saúde para a área das demências e não é a estratégia de Portugal para a área das demências, isto que se torne claro. Eu diria que é fácil transpor uma para a outra. Ou seja, não será difícil criarmos condições, porque os princípios estão lá. Como dizia a Rosário bem, o que é importante é que as pessoas saibam o caminho que têm que percorrer. Sabem onde ir, a partir do primeiro momento e por aí adiante até, enfim, à solução mais definitiva. E isto do diagnóstico precoce, na área dos cuidados primários, às vezes até nas próprias estruturas residenciais, é possível haver suspeitas, desde que as pessoas tenham realmente o seguimento, o acompanhamento por pessoal competente para o fazer. Já agora faço um parênteses, este problema da falta de diagnóstico de situações demenciais em setting hospitalar não é exclusivo das demências. Na área da saúde mental, infelizmente, temos outros exemplos em que nem sempre as coisas são detectadas atempadamente. Lá é que eu falava há bocado, ou questionava há bocado, se isto é por uma questão de insensibilidade. Eu, ao longo dos anos, tenho ouvido vários psiquiatras, colegas vossos, falarem-me nisso, não só nas demências, mas sobretudo na área da saúde mental. Não é necessariamente insensibilidade só, pode haver uma questão Falta de priorização. De priorização, ou seja, uma pessoa que é internada com abdômen agudo, naturalmente, tenha ou não tenha, não seja portador de demência, aquilo que é levado no serviço de urgência e que depois leva a todos os passos seguintes, é resolver a situação life-saving.
pronto, numa estratégia life-saving. É evidente que, se calhar era bom que, entretanto e paralelamente, houvesse atenção a outros aspectos que ficaram escondidos. Agora, isto é uma situação limite, naturalmente. Agora, é verdade que nem sempre estas situações da área psicológica são suficientemente atendidas, porque em situações muito agudas, naturalmente que a prioridade se coloca. Em situações não tão agudas, às vezes também são deixadas um bocadinho, e as demências são disso vítima. Mas também nas próprias instituições. Eu não estou aqui a dizer que esta pouca awareness, esta pouca atenção às situações deste género seja exclusiva, de modo nenhum, dos serviços de saúde. Aliás, até as próprias famílias. Por isso Nas é que residências e lares. nós temos que ter, exatamente, por isso que nós temos que ter muito a noção de que o país é muito assimétrico e que a atenção que se tem que prestar às pessoas para ninguém ficar para trás, como foi bem salientado, tenha que ser diferente nos sítios onde há excesso de atenção, excesso de foco, porventura nas zonas urbanas, onde as pessoas rapidamente podem recorrer para zonas periféricas, onde as pessoas às vezes só são encontradas, enfim, em situações já muito terminais. E, portanto, há aqui, a estratégia, era por isso que era necessário um plano, é por isso que é importante haver um plano da saúde que se articule com o plano da segurança social e que, no fundo, tenha no centro do sistema as pessoas que precisam. Isto não são só palavras. Portanto, que haja aqui uma multidisciplinaridade. Exatamente. Isto não podem ser só palavras, tem que ser práticas, evidências. Temos que ser capazes de conseguir, à semelhança do que outros países já têm feito, modelos de intervenção que garantam às pessoas, desde o primeiro momento em que se suspeita até o último momento em que se está nas fases terminais. Há histórias naturais da demência, dos vários tipos de demência têm o seu modelo, a sua duração, a sequenciação sintomatológica, a necessidade de apoios. Tudo isto tem que ser olhado de uma maneira muito abrangente e sempre com a preocupação centrada nas pessoas doentes, naturalmente no seu contexto, nomeadamente de cuidadores. Sr. João Costa, só uma dúvida que eu gostava de tirar. Quando fala na prevalência de 143 mil pessoas, é pessoas com DA, ou seja, pessoas com demência de Alzheimer. Com doença de Alzheimer, sim. Tem ideia? Ou conseguiram, eu sei que estes trabalhos, quer dizer, não se pode generalizar muito, senão não se chega a nenhuma conclusão. Com demências, foi-vos difícil separar quem tinha Alzheimer? Não sei se percebe onde é que eu quero chegar. Ou seja, conseguiram identificar exatamente com Alzheimer ou também outras demências? Ou foi difícil? É uma pergunta muito importante, porque tendo o estudo sido feito em duas perspectivas, ou seja, na perspectiva da prevalência, porque haveriam outras opções metodológicas, e na perspectiva da sociedade, e esta última da sociedade tem que ver com esta ideia de onde é que recaem os custos, são para o SNS, se é para a segurança social, se é para as pessoas e para os seus familiares, e isto significa, e já vou responder à sua pergunta, socorrendo-me aqui do meu amigo e co-investigador neste estudo, e, portanto, na perspectiva da prevalência, é obviamente uma entrada muito importante, porque se nós nos enganarmos no número, o estudo é posto em causa. O que vou responder dizendo que, de acordo com as estimativas, e foi as estimativas com base no estudo que foi realizado, que utilizou uma determinada metodologia para estimar a prevalência em pessoas não institucionalizadas com demência, e depois subcategorizou em diferentes tipos, um deles a doença de Alzheimer. Mas há sempre, eu sou neurologista de formação, portanto tenho alguma sensibilidade para a doença psiquiátrica também, mas não passa disso, como é óbvio, mas existe sempre uma franja muito importante de pessoas nos quais é muito difícil esta categorização no tipo exato de demência. E, portanto, essas, que é um número muito importante, é preciso reclassificá-las. Esse foi o exercício que foi feito. Sendo que no final do total de demências, cerca de 69%, e isto é um número que corre também dentro da literatura internacional algum consenso, foi estimado como sendo doença de Alzheimer. Mas se calhar pedia a sua ajuda para especificar
um pouco Sim. o trabalho que foi Pois, isso feito. foi, enfim, uma conversas longas que tivemos ao longo do trabalho e, na verdade, teria sido mais fácil fazer um trabalho sobre demências em geral do que sobre doença de Alzheimer em particular, precisamente pela dificuldade do diagnóstico, neste caso epidemiológico, daqueles que seriam os casos de doença de Alzheimer. Vamos ver, é um estudo epidemiológico que pretende ficar com uma fotografia ou uma aproximação à verdade para uma população. Os métodos têm que ser diferentes daqueles que se passam com a investigação ou com uma caracterização diagnóstica com um caso individual numa consulta. E, portanto, nesse sentido, nós estamos sempre a falar num certo grau de incerteza com o qual temos que contar para podermos tirar conclusões para muito mais gente. Agora, complementando, enfim, se nós neste momento quisermos fazer um cálculo grosseiro sobre o número de pessoas com demência que haja na comunidade em Portugal, aí estaríamos entre os 200, 220 mil. Poderíamos estar por aí, ignorando nós, enfim, qual é que é a tendência atual e aquilo que se pode estar a passar, enfim, dentro de meses, anos, mas seguramente num sentido de subir. Seguramente no sentido de subir. Mas, de facto, é mais fácil fazer esta aproximação para a demência no geral do que para a doença de Alzheimer em particular, porque aí, enfim, no caso do nosso trabalho, nós tivemos que ir redistribuir um bocado os casos que não tinham sido alocados, precisamente por não haver informação suficiente, mas, no geral, acabámos de ficar muito próximo daquilo que é o consenso para a proporção de doença de Alzheimer na demência, que é à volta dos 70%, embora, vamos lá ver, essa franja poderá ir dos 70%? Sim, à volta de 70%, embora as taxas que pode ver em livros de texto, em trabalhos, poderão oscilar entre os 50%, os 80%, os 90%, porque depois há formas que alguns autores consideram mistas, vasculares, ou doença de Alzheimer com um componente vascular importante. E, portanto, digamos que, de facto, nós, quando percebemos a metodologia, também percebemos que o grau de respeito que temos que ter pela interpretação dos resultados e que estamos a falar de aproximações fundamentadas, sólidas à verdade, mas que devem sim ser vistas. A magnitude do problema é grande, claramente, é maior para as demências no geral do que para a doença de Alzheimer em particular, mas a doença de Alzheimer representa a fatia mais grossa. Isso aí seguramente. Ora, nós já temos duas perguntas da audiência. Uma delas tem a ver com qual é o papel da prevenção para reduzir os custos e a carga da doença, e eu se calhar perguntava ao professor Gonçalves Pereira e também à Rosário. Portanto, professor, comece por si. Bom, o papel é óbvio que é importantíssimo, quer dizer, tem havido documentos internacionais muito marcantes nos últimos tempos nesse sentido, as pessoas conhecem-nos, e provavelmente os fatores modificáveis são responsáveis, nestas últimas atualizações, por cerca de 40% dos casos. Devo dizer que nós temos um pequeno exercício em conjunto com colegas brasileiros e moçambicanos daquilo que se poderia representar, reduzir ao longo das próximas décadas até 2050, precisamente alguns dos fatores de risco, pelo menos mais ligados à área vascular e metabólica, reduzi-los em cerca de 20% em cada década, e isso poderia representar em 2050 uma redução de cerca de 20% dos casos, só para dar uma ideia dessa magnitude. Portanto, ela é enorme. Agora, quando nós nos damos conta que existem fatores de risco que vão desde a área muito mais biológica, como a hipoacúsia, por exemplo, até, isto falando dentro dos modificáveis, até outros claramente mais dentro da área psicossocial, como o isolamento, como a depressão. Não estou aqui a menosprezar aqueles que têm a ver com os estilos de vida, o tabagismo, 5% mais ou menos. Temos aqui uma área que é uma área da saúde pública global, e em que eu reintroduzia a questão que o professor Lochner avançou há pouco, que tem a ver com racionalização, integração e o papel dos cuidados primários, que já foi salientado. Ou seja, vamos ver, nós não podemos ver isto como exclusivo das demências, porque enquanto virmos como exclusivo das demências, estamos a falhar um bocado o alvo.
E, portanto, falando, por exemplo, no papel de equipas de cuidados de saúde primário, não existem programas separados ou não deveriam existir. Esse é um esforço atual da OMS para que o cuidado seja muito mais integrado. E precisamente para que a prevenção, por exemplo, das doenças metabólicas, das doenças cardiovasculares, é óbvio que está integrada naquilo que estamos a falar agora. E tem que ser vista assim. E há claramente uma margem muito grande para que tudo isto possa ter, pelo menos, um sucesso um bocadinho maior. E, parafraseando o Mark Twain, de facto, se a gente Mas parece que andamos tiver... sempre a bater no molhado, porque há muitos anos que eu ouço dizer que esta ideia dos cuidados primários servirem ou iniciarem o seu trabalho na prestação de cuidados tem que Sim. acabar, tem que se começar a apostar na prevenção, mas pelos vistos não. Mas a questão tem a ver. Há aí duas questões diferentes: é o apostar na prevenção e a questão dos cuidados primários. Os cuidados primários Eu estou falando na prevenção nos cuidados primários. Certo. Os cuidados primários, no meu entender, e eu estou à vontade aqui para falar porque estou de fora, estão sobrecarregadíssimos. Neste momento, falando com muitos colegas, as coisas estão claramente muito difíceis, portanto há uma sobrecarga muito grande. Em relação às demências, em concreto, a despeito daquilo que pode ser a atitude muito positiva de muitos colegas, como noutras áreas da medicina, há também um certo niilismo. Esse é um problema, às vezes não é um problema só de conhecimento, é um problema de niilismo terapêutico e de cuidados. Enfim, não há grande coisa a fazer. Não é? E aí a formação, de facto, eu não estou a falar apenas dos cuidados primários, terá que ter um papel importante. Eu acho que nas várias universidades neste país esse é um papel que progressivamente está a vir a ser desempenhado. Não só mais conhecimento sobre o que fazer, como integrar equipas que possam fazer aquilo que deve ser feito, como mudar uma atitude em que, enquanto não é possível, e felizmente estão a ser dados passos importantes nesse sentido, ir mais decisivamente àquilo que é a raiz biológica da questão. Há muitas outras coisas a fazer para apoiar as pessoas. A questão é que elas nem sempre são feitas por falta de recursos, é verdade, mas também porque não são suficientemente valorizadas enquanto custo efetivo. Não é? E nesse sentido estamos a falar de tudo o que tem a ver com as intervenções psicológicas e sociais, com o apoio às famílias, tudo isso, que, voltando aos cuidados primários, na realidade, se não tiverem uma base aí, não acredito que possam ser feitos. O médico de família, por natureza, desde que tenha condições para isso e consiga partilhar algumas das responsabilidades com os cuidados mais especializados, tem uma margem de manobra que é enorme. Primeiro porque vê famílias, depois porque conhece as pessoas, segue-as ao longo do tempo, não é? Está implicado em aspectos que têm a ver com a gestão das múltiplas doenças, em pessoas que têm, regra geral, duas mais morbilidades, multimorbilidade por definição, e que está no terreno, numa situação de poder inclusive articular com o setor social que não é muitas vezes possível a outro nível. Não é? E, portanto, eu acho que cada vez mais é preciso apoiar os cuidados primários para que possam ter um papel maior, mas apoiá-los. Mas os médicos os médicos de família não podem, enfim, para fazer esse trabalho todo e lidar e interagir com a parte social, até com a psicologia e com psicólogos, enfim, também não existem, Claro. não podem ter 20, 30 doentes para ver num Com dia, não é? certeza, e eu estou a falar de equipas de cuidados primários, não estou a falar só dos médicos de médicos. família, estou a falar de equipas e estou a falar que devem ser apoiados. Por exemplo, vamos lá ver, aqui eu não estou a falar apenas em relação ao apoio aos cuidados primários. Vamos lá ver, as equipas muito especializadas têm o papel mais do que fundamental naquilo que mais ninguém faz, que é precisamente o conseguir lidar com os casos mais atípicos, com os casos mais complexos, com aqueles que exigem um diagnóstico mais fino, um apoio a outro nível, a realização de ensaios clínicos, etc, etc, e que também deve continuar, obviamente, a ser apoiado. A questão é que as demências com um problema macro não podem ser desligadas destes vários níveis dos cuidados de saúde e da articulação com o setor social. Obrigada, professor. Agora há outra pergunta que também vem da audiência, disto na prática, quer dizer, em função dos resultados deste estudo, que medidas concretas é que se devem tomar? Rosário? Eu, tentando ser pragmática, Estratégia? implementava a estratégia, já não era nada mal. E ainda relativamente à prevenção, e de forma muito rápida, parece que existe evidência científica de que existem alguns fatores que causam demência que podem ser prevenidos.
Estamos a falar da alimentação, do exercício físico, da estimulação cognitiva, etc. Nesse sentido, a Alzheimer Portugal optou por, neste mês de setembro, que é o nosso mês, apostar precisamente numa campanha sobre a prevenção. E, obviamente, se nós conseguirmos atuar eficazmente na prevenção, isso vai ter um efeito muitíssimo positivo na diminuição dos custos. Ora, surgiu agora aqui, obrigada Rosário, aqui uma outra questão, nós já estamos perto do final, mas que de facto me parece importante, até porque é uma das questões que mais tem levado, enfim, os portugueses a mandar mails, a questionar, que tem a ver com as incapacidades, com os atestados de incapacidades. Há ali alguém que diz ainda existe dificuldade das juntas médicas para atribuírem incapacidade por demência, o que impede as pessoas de acederem aos benefícios. Portanto, apesar de a pandemia já não estar no seu auge que esteve, os médicos de saúde pública continuam desviados para outras funções e os atestados de incapacidade continuam por ser feitos. Professor Leuschner. Tem Eu queixas? desconheço, muito sinceramente, que isto seja assim, quer dizer, porque sei de situações concretas. 8 meses, 9 meses, Vamos lá 10, ver. 1 mês, 1 ano. Isso é outra questão Não é esta? que tem a ver com a sobrecarga, designadamente dos médicos de Sim, saúde de saúde pública, que não são pública. muitos e que de facto foram chamados a ter uma intervenção nesta fase da pandemia, que lhes retirou, eles que não eram muitos, Ok, que acabaram já por ter percebi. menos Esta é outra capacidade de questão, resposta. é as Penso que é assim. dificuldades das juntas em Agora, depois atribuir a ajudas a capacidade atribuir, por eu isso, demência. a Dona Rosário, se calhar tem mais dados do que eu sobre esse assunto. Muito sinceramente, eu até recentemente vi uma notícia de alguém que seria supostamente muito responsável, que tentava alegar sofrer demência para ser isento de responsabilidades. Mas que não sei se assim é em relação à população em geral. Mas enfim, estamos sempre a tempo de aprender. Não vai, quase certeza. Não, era mesmo só para não ir a tribunal. De qualquer maneira, se me permite só uma questão muito simples. Eu acho que, para ser verdade que pretendemos não deixar ninguém para trás, temos que ter a certeza que todas as pessoas, os tais 200 mil cidadãos que têm demência, estão identificados no sistema. E nós, neste momento, não temos essa certeza. E isso eu creio, sem me querer puxar demasiado a brasa à nossa sardinha, que tivemos aquele trabalho que tivemos, eu acho que o plano criava condições para isso. Designadamente porque havia uma questão que nas últimas semanas foi muito falada, que foi a questão da proximidade. É vital que as pessoas tenham noção que têm que ter as respostas ali à porta. Não podem ter que deslocar 200 km para fazer um diagnóstico de suspeita. Quer dizer, estas coisas têm que ser numa malha muito fina, muito difusa. Eu queria chamar a atenção que o plano, na comissão que redigiu a estratégia, estavam representadas a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias. Exatamente porquê? Porque uma e outra estão muito ligadas ao problema da proximidade. Plano Nacional da Saúde Mental. No plano, não, das demências, da Estratégia Nacional. E isto é absolutamente decisivo para a gente ter a noção de que quanto mais próximos estivermos das pessoas, maior a capacidade de nós identificarmos as situações e as suas necessidades e orientarmos-las como deve ser. Isto é uma maneira de prevenir. Nós estamos a falar de saúde, que é bem-estar. E o bem-estar consegue-se criando respostas atempadas e não apenas, enfim, nas situações já muito tardias em que não há muito a fazer. Enfim, vamos ter a expectativa de que o doutor Vitório Herdeiro ali anunciou que seja mesmo para muito curto prazo e que o PRR possa, nesta fase, começar a ser um facto também na área das demências. Possa haver incentivos mais eficazes. Exatamente. Para os profissionais de saúde, particularmente os médicos, irem para aquelas zonas onde é mais necessário, porque está a falar, por exemplo, no diagnóstico, isto é impensável que uma pessoa tenha que andar 200 km para ser diagnosticado. Pois é, mas depois de 200 km no sítio onde vive, não há médico para o diagnosticar. Essa já é outra questão. Eu acho que a questão aí é diagnosticar o quê? Porque nós podemos estar a falar de um diagnóstico genérico de demência. E isso até o médico de família poderá fazer. O médico de família, por definição, deverá fazer esse diagnóstico. No meu entender.
Portanto, agora, poderemos estar a falar também de um diagnóstico de determinados tipos de demência, de doenças que realmente se manifestam dessa forma, como um quadro demencial, em que, em grande parte dos casos, sobretudo os mais complexos, deverá ser um neurologista e um neurologista especializado a fazer esse diagnóstico. Também no meu entender. Agora, a questão está em que nós não podemos oferecer esse tipo de diagnóstico mais fino a todas as pessoas que têm um quadro demencial. Não podemos, precisamente pelas dificuldades de recursos enfim, e avanço desde logo, e porque Não obriga as pessoas não serem bem tratadas ou acompanhadas exatamente porque o diagnóstico não é mais fino? Não necessariamente, porque muitas vezes um diagnóstico muito mais fino pode não se traduzir propriamente numa intervenção mais cuidada naquilo que ela tem de essencial, que nem sempre tem a ver com a parte farmacológica. E às vezes as pessoas até podem fazer um fármaco, mas na realidade não o estão a fazer com propriedade. O estudo mostrou o custo associado, por exemplo, à prescrição de alguns fármacos antidemenciais, que estamos seguros de que, pelo menos em alguma parte, estão a ser feitos com má indicação, porque inclusive há muitas pessoas em Portugal a tomar fármacos antidemenciais sem ter um diagnóstico de demência. Essa era uma das questões que eu ia perguntar ao professor João Costa. Tem quadros de defeito cognitivo ligeiro e, portanto, nesse sentido não há aí uma indicação formal. Ou tem inclusive formas de demência em que esses fármacos não estão indicados. E, portanto, lá está, a formação tem que ser maior e tem que ser maior um bocado a todos os níveis. Portanto, o que acha é que podia e devia ser um médico de família a diagnosticar a demência, a existência de uma demência? Com certeza que sim, e a decidir, tendo formação específica para isso, quais são os casos em que é absolutamente essencial referenciá-los para uma consulta especializada. Seria depois nessa consulta especializada em que Exatamente. determinados... São casos atípicos, entre aspas, tal como cada vez mais é reconhecido. São casos em que a idade de início é mais precoce, são casos com manifestações mais complexas, mais graves, do ponto de vista comportamental. São casos em que pode ser necessário fazer uma investigação claramente mais aprofundada para determinar qual é que é exatamente a forma de demência que está a causar essa síndrome, e esses sim devem ser referenciados. Hoje em dia a política não é de fazer rastreios generalizados à população com mais de 60 ou 65 anos. Duvida-se de que isso traga alguma vantagem em termos de custo-benefício. Agora, que seja feito a pessoas com mais idade, a seguir aos 70, 75, com fatores de risco específicos, vasculares, parkinsonismo, etc., de uma maneira mais sistematizada, isso aí claramente. E isso deverá ser feito em cuidados primários, desde que devidamente apoiados, e não como estão agora. Professor João Costa, partindo até destas questões colocadas agora pelo professor em relação ao custo dos fármacos que são usados, surpreendeu alguma destes valores que encontrou no estudo, particularmente associados aos chamados custos diretos médicos, ou não? Não, confesso que não. Aliás, é uma rúbrica muito, muito pequena. Pois é. O relacionado com o tratamento farmacológico. Mas há aqui dois aspectos que eu gostava de referir. Por outro lado, até por obrigações que tenho enquanto, enfim, membro do Colégio de Farmacologia Clínica da Ordem dos Médicos, portanto, a promoção da utilização racional de qualquer medicamento é algo que me é muito particular. Centrando aqui nos antidemenciais, sim, nós tivemos a oportunidade, e apesar da expressão ser muito pequena em termos de custo associado, temos aqui a oportunidade de ver a receituário, obviamente anonimizado, das pessoas. Ou seja, nós tivemos acesso a várias centenas de prescrições das pessoas, anonimizadas, como é óbvio, o que nos permitiu caracterizar com algum rigor a comunicação. Ou seja, estas pessoas têm várias enfim, situações relacionadas com alterações comportamentais e psicológicas dentro do síndrome da demência, e não falo daqui das outras comunicações, da área cardiovascular, não, só dessas, e portanto nós conseguimos caracterizar na prática clínica portuguesa com que é que estas pessoas estão a ser tratadas por nós, médicos prescritores.
E isso foi uma rúbrica muito pequena, mas tivemos esse detalhe. Centrando nos antidemenciais, primeiro, não surpreende que o valor seja relativamente pequeno, sendo importante no todo, porque não é aí que está a maior parte da despesa, e sim, é esta preocupação que sabemos que quer por associações medicamentosas, quer pela utilização em pessoas para as quais, enfim, o seu diagnóstico não suportava uma indicação racional dos antidemenciais, que isso é uma realidade, mas não é exclusiva da demência, não é? Claro. E, portanto, deixo aqui só esta, por causa das minhas outras obrigações, nota da necessidade de reforçar a utilização racional da medicação, digamos assim. Bom, nós temos mais uma pergunta da audiência e a pergunta, enfim, tem a ver com a transferência das competências para os municípios na competência na área da saúde, que se pergunta se este estudo não pode ser um ponto de partida para incitar autarcas a incluir as demências na agenda local de saúde. Rosário. Sim, e alguns já o fizeram. Nós temos o privilégio de contar com a colaboração de vários municípios que já reconheceram a demência como uma prioridade, apoiam não só a associação, como também as pessoas com demência e os seus cuidadores, e acredito que esta realidade se vá replicar. Dulce, se me permite, e de forma muito rápida, eu gostava de voltar ao atestado multiusos, porque eu sei que é uma questão que preocupa muitas pessoas. O que é que acontece? E sei isto porque chegam casos concretos à associação. Estamos perante alguém com demência, mas que no dia em que vai à junta médica está especialmente inspirado, responde corretamente às perguntas todas, tem um discurso perfeitamente coerente, que pode não corresponder à realidade, mas tem, e não lhe é atribuído nenhum grau de incapacidade, não obstante essa pessoa ter incapacidade. Isto é uma realidade que tem acontecido ao longo dos tempos e continua a acontecer. O que é que nós podemos aconselhar? Que quando se vai a estas juntas médicas, sempre que possível, se vá munido de toda a informação possível e que haja o cuidado de ouvir o familiar. Claro que se tem que respeitar as regras de sigilo e confidencialidade, mas há situações em que o familiar, o cuidador, é imprescindível para explicar aquilo que a própria pessoa não consegue explicar. Pode. Isto, eu diria que se calhar aquilo que se esteve a falar sobre a necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde, nomeadamente nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares, era capaz de ser interessante também sensibilizar os médicos designados para as juntas médicas. Os de saúde pública. Não é? Enfim, se calhar era bom acrescentar competências a essas juntas para poderem... economizar recursos, porque a mesma pessoa pode... dependendo da perspectiva, pode ter que se submeter a várias avaliações da segurança social, da saúde, etc. Que era capaz de ser um bom... Juntar tudo. Exatamente, e não submeter a pessoa a várias avaliações com toda... Ou seja, há um enorme trabalho de iliteracia de saúde a fazer aqui em Portugal. Mas eu agora tenho aqui mais uma outra questão que passo para si, professor Leuschner, que eu acho que tem muito a ver também com aquilo que todos nós esperamos da estratégia e que diz que é um participante que levanta a questão do número reduzido de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde e a necessidade também de apoio psicológico aos cuidadores e eu acrescento família. Totalmente que sim. Não só para isso, porque realmente é evidente, hoje em dia já vai havendo, mas é um número realmente muito escasso em relação àquilo que são as necessidades. Por outro lado, também se calhar haveria que redefinir o papel dos psicólogos nas equipes de saúde dos cuidados primários, enfim, colocá-los numa situação de recursos partilhados. Não sei se é a melhor forma de integrar equipes de saúde. As equipas que há pouco foram anunciadas pelo Dr. Vítor Herdeiro, exatamente, cuidados aos que domicílios venham também a ter. tenham. E por outro lado, há aqui na área das demências um papel que eles podem vir a ter, que é realmente agilizar a própria avaliação neuropsicológica, não é? Ou seja, comprometê-los na clarificação das suspeitas. E já agora deixe-me acrescentar uma coisa. Uma das questões que é importante também, embora represente uma fração seguramente mínima do ponto de vista epidemiológico, que importa é garantir que não há falsos diagnósticos de demência.
Ou seja, a tendência que as pessoas têm perante uma dificuldade de memória, perante, enfim, algumas alterações de comportamento, para interpretar isso em determinadas faixas etárias, como se tratando de um quadro demencial, e por aí seguirmos uma série de caminhos, é mau quando não se tentam eliminar outros diagnósticos que podem ter o mesmo tipo de manifestações e que são reversíveis, desde logo as depressões que nesta idade muitas vezes fazem confusão. É um número reduzido, mas poucos que sejam, se for possível reverter situações deste tipo, será sempre um bom ganho de saúde. O professor Gonçalves Pereira queria usar a palavra. Sublinhar aquilo que o professor Alexandre disse e juntar aqui uma coisa, é que muitas vezes o papel do psicólogo nas equipas é visto como tendente a dar apoio ao cuidador, ao familiar cuidador. Mas eu volto a achar que estamos sempre perante uma clivagem, ou seja, muitas pessoas com demência em fase inicial, ou às vezes não tão inicial, precisam desesperadamente de apoio psicológico e social. E na realidade isso é-lhes negligenciado, um bocado por causa desta atitude de que não há grande coisa a fazer. Se não há muita coisa a fazer, então pelo menos apoiamos o cuidador. Ambos precisam de apoios que são diferentes, mas um psicólogo pode dar uma ajuda vital a estes vários níveis. E eu juntava, da minha perspectiva sistémica, porque de facto sou terapeuta familiar, em que muitas vezes aquilo que é necessário é conseguir envolver as pessoas e, pelo menos tanto quanto isso é possível em algumas fases, pô-las a falar um bocado melhor umas com as outras, em termos daquilo que muitas vezes depois vemos tratado com medicamentos antidepressivos ou antipsicóticos e que na realidade deveria ter outro tipo de respostas. Lá está, desde que haja treino e desde que um colega psicólogo numa equipa de cuidados primários possa estar em grande articulação com todos os outros colegas dessa equipa e com outros colegas de equipas mais especializadas, também de psicologia, que ajudem em termos das balizas e da formação da avaliação neuropsicológica e de uma coisa que falámos só um pouco por alto, que é a estimulação cognitiva e que se não for feita na comunidade não acaba por não ajudar a maior parte das pessoas. Há muitos trabalhos de grande valor em Portugal que começam a surgir nessa área e é uma área que tem que ser claramente replicada, mas na comunidade. Portanto, o que é necessário é também ou é sobretudo, que os cuidados primários, enfim, os cuidados prestados na comunidade, os cuidados domiciliários, tenham de facto psicólogos suficientes. E as entidades comunitárias no terreno, os centros de dia, etc. Lá está, eu, como o Dr. Lostner disse, se não conseguir haver aqui um juntar das respostas de saúde e sociais, será sempre mais difícil. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar algumas pequenas coisas e, portanto, a questão aqui é focar-nos em quais. Rosário, nós estamos quase a terminar, muito rapidamente. Estava a ouvir o professor Gonçalves Pereira e a lembrar-me da dificuldade que nós, Alzheimer Portugal, temos que as próprias pessoas com demência cheguem até nós. Na verdade, as pessoas com demência chegam até nós filtradas pelo cuidador. O cuidador é que nos procura. E este é um grande desafio, que é nós conseguirmos sensibilizar a comunidade para que devem ser as próprias pessoas com demência, desde que estejam devidamente sensibilizadas e alerta para a possibilidade de haver alguma coisa que não esteja a correr bem com elas, de procurar ajuda, nomeadamente procurar ajuda na nossa associação. E já que ainda não tivemos o privilégio de ter em Portugal um plano nacional para as demências e não só a estratégia da saúde, que ainda não temos, mas que esperamos ter a curto prazo, que aproveitemos deste tempo de espera e das experiências internacionais que já existem para termos um plano que verdadeiramente integre e envolva e ouça a voz das pessoas com demência. Professor António Lostner, estamos também a terminar. Queria lhe pedir assim muito rapidamente que dissesse umas últimas palavras sobre todo este assunto e particularmente sobre o estudo. Eu diria que este estudo pode vir a representar um forte estímulo aos decisores políticos a olharem para isto com mais atenção. E dentro dessa atenção, um apelo que eu faria era para realmente, não esquecendo nunca que a saúde é bem-estar físico, psíquico e social, que a articulação entre a saúde e a segurança social seja efetivamente uma realidade e rapidamente se contorne esse obstáculo que tem existido e que não faz sentido quanto a mim.
Obrigada, professor João Costa. Agradecimento, portanto, agradecimento a existir em Portugal a possibilidade de financiamento deste tipo de estudos, porque obviamente sem o qual as coisas são mais difíceis de serem realizadas. Agradecimento a todos os colegas de variedíssimas áreas que trabalharam em conjunto, o que também não sempre é vulgar em Portugal, e foi um caso presente neste estudo. E também um agradecimento às instituições, e neste caso à CSS, sem o qual também a ausência de dados teria impossibilitado algumas dessas análises e, portanto, também fica bem reconhecer aqui, no respeito da integridade dos dados e do anonimato, esse agradecimento. Professor Gonçalves Pereira. Nada especial, agradecer também muito a presença aqui e ter a esperança, julgo que é o espírito de nós todos e de quem não estando aqui se interessa pela área, de que o problema está sinalizado, é um problema grande, é um problema complexo, exige respostas complexas, mas se quisermos mudar o mundo todo, nunca conseguiremos mudar nada. Portanto, realmente trata-se de selecionar algumas coisas que, podendo parecer pequenas, possam alavancar mudanças grandes. Muito obrigada, agradeço a todos a vossa presença. Para mim foi uma maravilha e ótimo estar convosco, aprendo sempre imenso aqui. Obrigada por ter estado também desse lado, espero que tenha gostado de estar estas 2 horas connosco. Mais uma vez, obrigada, boa tarde.